A cientista que curou seu próprio cérebro. Parte 10, capítulo 6. Terapia neurológica intensiva. Assim que a equipe da emergência decidiu que eu não era mais uma emergência, fui transferida para a UTI neurológica. Tudo o que eu sabia é que tinha um companheiro de quarto à minha direita. Meus pés estavam virados para a porta e meu lado esquerdo estava perto de uma parede. Além disso, não tinha muita consciência, exceto de minha cabeça e do braço direito que continuavam doendo. Sentia as pessoas como pacotes concentrados de energia. Médicos e enfermeiros eram conglomerados massivos de poderosos raios de energia que iam e vinham. Sentia-me pressionada por um mundo externo que não entendia como se comunicar comigo. Por não poder falar nem entender a linguagem, ficava sentada em silêncio no acostamento da vida. Gostaria de ter recebido $1 cada vez que fui submetida a um exame neurológico naquelas primeiras 48 horas. Pessoas emitiam sons, cutucavam, apalpavam e buscavam repetidamente informações neurológicas. Minha energia era drenada por essas atividades contínuas. Teria apreciado se eles pudessem consolidar seus esforços e compartilhar a informação. Com essa mudança para o hemisfério direito, tornei-me sensível ao que os outros sentiam. Não conseguia entender as palavras quando as pessoas falavam, mas podia ler muita coisa na expressão de um rosto ou na linguagem corporal. Prestei muita atenção a como a dinâmica da energia me afetava. Percebi que algumas pessoas me levavam energia, enquanto outras a drenavam de mim. Uma enfermeira era muito atenciosa com as minhas necessidades. Eu estava aquecida, precisava de água, sentia dor. Claro, eu me sentia segura quando estava sob seus cuidados. Ela estabelecia contato visual e criava um momento de cura. Outra enfermeira, que nunca estabelecia contato visual, arrastava os pés como se sentisse dor. Essa mulher me levou uma bandeja de leite e gelatina, mas nunca percebeu que minhas mãos e meus dedos não conseguiam abrir as embalagens. Queria muito ingerir alguma coisa, mas ela não percebia as minhas necessidades. Ela erguia a voz quando falava comigo, sem se dar conta de que eu não era surda. Naquelas circunstâncias, sua indisponibilidade para estabelecer contato comigo me apavorava. Não me sentia segura sobre seus cuidados. O Dr. David Greer era um homem bondoso e gentil, um jovem genuinamente solidário com a minha situação, alguém que fazia um intervalo em sua atribulada rotina para se debruçar sobre mim e falar com cuidado, em voz baixa. Ele tocava o meu braço para me fazer entender que ia ficar bem. Não podia entender suas palavras, mas era evidente que o Dr. Greer cuidava de mim. Ele entendia que eu não era estúpida, embora estivesse incapacitada. Ele me tratou com respeito, e eu serei eternamente grata por sua bondade. Naquele primeiro dia, minha condição progrediu com rapidez em algumas áreas, mas em outras o progresso foi nulo. A recuperação levaria anos, mas certas partes do meu cérebro estavam intactas e avidamente engajadas na tentativa de decifrar os bilhões de fragmentos de dados que compunham o momento presente. A diferença mais notável entre minha experiência cognitiva antes e depois do derrame foi o silêncio dramático que se instalou no interior da minha cabeça. Não que eu não pudesse mais pensar, eu simplesmente não pensava mais da mesma maneira. A comunicação com o mundo exterior não existia. A linguagem com processamento linear não existia. Mas pensar em imagens era algo que seguia inalterado. Colher fragmentos de informação momento a momento e depois ponderar sem pressa a experiência era algo que eu podia fazer. Um dos médicos me fez a pergunta: quem é o presidente dos Estados Unidos? Eu devia processar a questão e oferecer uma resposta, mas para isso precisava perceber que uma pergunta era feita para mim. Assim que compreendia que alguém queria minha atenção, era necessário que essa pessoa repetisse a questão de forma que eu pudesse focar os sons que eram emitidos. E então, tinha de prestar muita atenção ao movimento dos lábios. Como era muito difícil para os meus ouvidos distinguirem uma voz do ruído de fundo, era necessário que a pergunta fosse repetida lentamente e pronunciada com clareza. Eu precisava de comunicação calma e clara. Podia ter uma expressão facial densa e parecer ignorante, mas minha mente estava muito ocupada, concentrando-se na aquisição de novas informações. As respostas surgiam devagar, lentamente.
devagar demais para o mundo real. Prestar atenção ao que alguém estava dizendo exigia grande esforço, e descobri que isso era muito cansativo. Primeiro tinha de prestar atenção com os olhos e os ouvidos, e nenhum dos dois estava trabalhando com normalidade. Meu cérebro tinha que capturar o som e depois compará-lo com um movimento labial específico. Em seguida, era preciso determinar se havia algum significado para aquelas combinações de sons guardadas em algum lugar do meu cérebro ferido. Assim que conseguia deduzir uma palavra, era preciso procurar por combinações de palavras, e uma mente danificada pode levar horas realizando esse processo. O esforço necessário para que eu prestasse atenção ao que alguém estava dizendo era como o esforço que se tem de fazer para prestar atenção a alguém falando em um telefone celular numa ligação ruim. Você precisa se esforçar tanto para ouvir o que a pessoa está dizendo que vai ficando impaciente, frustrado e acaba desligando o telefone. Era esse tipo de esforço que eu precisava fazer para ouvir uma voz em um ambiente ruidoso. Disponibilidade e determinação eram os ingredientes que eu tinha de colaborar em larga escala, e paciência era o que se exigia daquele que desejava falar comigo. Para processar a informação, eu pegava as palavras-chave e as repetia muitas vezes em minha mente para não esquecer o som delas. Então, lançava-me em um processo de exploração para identificar um significado que combinasse com o som daquelas palavras. Presidente, presidente. O que é presidente? O que isso significa? Quando obtinha um conceito, imagem, do que era um presidente, seguia adiante para examinar o som de Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. O que são Estados Unidos? O que isso significa? Assim que encontrava o arquivo que contivesse a pasta Estados Unidos, surgia mais uma imagem em minha mente. Então, eu precisava unir as duas imagens, a de um presidente e a dos Estados Unidos. Mas o médico não estava me perguntando nada que fosse realmente sobre os Estados Unidos ou sobre um presidente. Ele me pedia para identificar um homem específico, e esse era um arquivo completamente diferente. Como meu cérebro não conseguia passar de presidente dos Estados Unidos a Bill Clinton, eu desisti, mas só depois de muitas horas de pesquisa e exaustiva ginástica mental. Minha capacidade de estabelecer relações era avaliada de modo equivocado pela rapidez com que eu conseguia acessar a informação, não por como minha mente agia estrategicamente para recuperar a informação contida nela. Depois de todo o esforço que eu havia investido na tarefa de tentar encontrar a resposta para a questão inicial, verifiquei que eram muitas as associações disponíveis para a escolha. Como pensava em quadros, era preciso começar com uma única imagem e depois expandir a partir dela. Não podia começar pelo geral para encontrar o específico sem explorar bilhões de possibilidades. Isso era exaustivo. Talvez, se me houvessem feito uma pergunta sobre Bill Clinton especificamente, eu teria encontrado uma imagem de Bill Clinton e depois expandido o raciocínio a partir daí. Se me houvessem perguntado com quem Bill Clinton é casado, eu teria localizado a imagem de Bill Clinton, uma imagem de matrimônio e, espero, uma imagem de Hillary ao lado do marido. Quando usava imagens para percorrer na contramão, o caminho de volta à linguagem era impossível a partir do geral para um detalhe específico. Para o observador comum, eu poderia parecer menos do que havia sido antes, porque não conseguia processar a informação como uma pessoa normal. Entristecia-me a incapacidade da comunidade médica para se comunicar com alguém na minha condição. O derrame é o principal incapacitante na nossa sociedade, e o número de ocorrências no hemisfério esquerdo é 4 vezes maior, causando prejuízo à linguagem. Considero de vital importância que os sobreviventes de um derrame possam se comunicar e compartilhar como a estratégia do cérebro se dá, para que ocorra a recuperação. Assim, os profissionais da medicina seriam mais eficientes durante as primeiras horas de tratamento e avaliação. Eu queria que meus médicos compreendessem como meu cérebro estava trabalhando, em vez de tentar determinar se ele funcionava de acordo com seus critérios ou cronogramas. Ainda tinha muita informação e teria simplesmente de encontrar um meio de ter acesso a ela novamente. Era realmente fascinante me observar e me sentir durante aqueles estágios iniciais de recuperação. Devido à minha formação acadêmica, eu conceitualizava intelectualmente meu corpo
como uma compilação de vários programas neurológicos. Mas só a partir daquela experiência, com o derrame, entendi realmente que todos temos a possibilidade de perder pedaços de nós mesmos, um programa de cada vez. Nunca havia considerado seriamente a hipótese de perder a cabeça, em especial o hemisfério esquerdo da cabeça. Gostaria de que houvesse uma maneira segura de induzir essa consciência nas pessoas. Poderia ser esclarecedor. Imagine como seria ter cada uma de suas faculdades naturais sistematicamente removida da consciência. Primeiro, imagine a perda de capacidade de compreender o som que penetra seus ouvidos. Você não é surdo, apenas ouve todos os sons de maneira caótica e barulhenta. Segundo, remova sua capacidade de ver as formas definidas de qualquer objeto no espaço. Você não é cego, simplesmente não consegue enxergar de maneira tridimensional ou identificar as cores. Não consegue acompanhar objetos em movimento ou distinguir limites claros entre eles. Além disso, cheiros comuns tornam-se tão amplificados que o sufocam, dificultando o ato simples de respirar. Incapaz agora de perceber temperatura, vibração, dor ou propriocepção, a posição dos seus membros. Você tem alterado a consciência de suas fronteiras físicas. A essência de sua energia se expande e ela se mistura à energia à sua volta, e você sente que é tão grande quanto o universo. Aquelas pequenas vozes no interior da sua cabeça, que lhe lembram sempre quem você é e onde mora, se calam. Você perde a conexão da memória com seu velho eu emocional, e a riqueza desse momento, do aqui e agora, cativa sua percepção. Tudo, incluindo a força de vida que você é, irradia energia pura. Com curiosidade infantil, seu coração flutua no espaço e sua mente explora formas de nadar em um mar de euforia. Então, pergunte-se, você se sentiria motivado para voltar a uma rotina altamente estruturada? Dormi muito naquela tarde do derrame, ou melhor, dormi tanto quanto alguém consegue dormir em um hospital. Quando estava dormindo, era capaz de bloquear o constante fluxo de energia que bombardeava os meus sentidos. Fechando os olhos, eu fechava também boa parte da mente. A luz era desconfortável e meu cérebro latejava em agonia, quando alguém apontava aquela caneta-lanterna para examinar meu reflexo pupilar. O dorso da minha mão doía como sal sobre uma ferida aberta, e eu ansiava pela inconsciência, que me livrava daquelas dolorosas manipulações. Assim escapulia, mergulhando no santuário da minha mente silenciosa, até o próximo exame neurológico. Por trás da cena principal, Steve ligou para minha mãe, GG, um apelido que vem do seu nome de solteira, Gladys Dillman, para informá-la sobre os eventos do dia. GG e Steve se conheciam havia anos das convenções anuais da NAMI Nacional. Havia grande amizade e muito carinho entre eles. Tenho certeza de que aquele foi um telefonema muito difícil para ambos. Steve conta que ligou para ela e lhe pediu para que sentasse. Ele explicou que eu havia sofrido uma importante hemorragia cerebral no hemisfério esquerdo e que estava naquele momento no Massachusetts General Hospital. Ele garantiu que os médicos haviam estabilizado o quadro clínico e que eu recebia o melhor atendimento possível. Mais tarde, ainda naquele dia, minha chefe Francine ligou para GG e a incentivou a ficar por mais alguns dias para tomar todas as providências a fim de poder viajar para Boston para uma estadia prolongada. Francine sabia que eu provavelmente teria de ser operada e esperava que GG pudesse viajar para cuidar de mim. GG não hesitou. Ela havia passado 10 anos tentando ajudar a curar a mente do meu irmão inutilmente. Porém, sentia que podia ajudar a filha a superar o trauma neurológico. GG transformou todos aqueles anos de frustração por não ser capaz de curar a esquizofrenia do meu irmão em um plano para ajudar a recuperar a minha mente.